Olá, após receber as credenciais do sistema e ao logá-los no sistema, ele não vai ter dados dentro, então a gente vai precisar preencher esses dados. A primeira etapa é adicionar um novo usuário. Então a gente vai vir aqui em administração, usuários do sistema. Nessa tela a gente já vai ver uma lista dos usuários padrões do sistema. O system, que é um usuário interno, usado para quando o sistema precisa mandar alguma mensagem de forma automática ou guardar alguma coisa no log, e o root, que é um usuário para acesso externo, que no caso é o usuário que a gente está agora. Então a gente vai criar um novo usuário, a gente pode vir nesse botão de novo usuário ou aqui no mais. Dentro da tela de cadastro de usuários, a gente tem uma aba de usuário, permissões e a aba de lembretes. Dentro de usuário a gente vai definir um nome para esse usuário. Sempre que a gente tiver uma estrelinha vermelha, esse campo ele é obrigatório. Tá? Em senha de usuário a gente precisa definir uma senha com 8 caracteres, precisa conter uma letra maiúscula, uma letra minúscula e pelo menos um número. O e-mail interno a gente pode definir, e-mail, senha e nome mostrado nesse e-mail. Esse e-mail ele é usado para quando você precisa enviar uma mensagem de orçamento, algum pedido de ordem de produção, algo assim. Tá? O acesso externo a gente sempre vai definir como sim, já que a gente vai acessar esse sistema via internet. Funcionário, a gente não tem nenhum funcionário cadastrado, tá? A gente vai ter que depois cadastrar um funcionário, voltar nesse usuário aqui e definir quem é esse funcionário. Na área de imagem, a gente pode escolher uma imagem para ser definida como avatar. Então, nos campinhos onde tem a fotinha, ele vai adicionar essa foto ali. Em permissões, a gente tem as seções, todas as seções do sistema, desde a área comercial, administrativo, financeiro, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, produção, produtos e assim por diante. Essas linhas azuis, elas são linhas globais. Então, se você definir, por exemplo, que em comercial esse usuário ele tem um acesso global administrativo, todos esses campos em amarelo vão ter acesso administrativo. Se a gente definir em editar, todos os campos amarelos em editar, e assim sucessivamente. Se você quiser definir só para uma região, por exemplo, comercial, determinado usuário vai poder ver a parte de configurações de orçamento, se a gente definir ele como ver, esse usuário, somente em configurações de orçamento, ele vai ter o acesso para ver. Nos outros campos, nenhum. Sempre o maior acesso é o que vai ser usado. Então, se eu colocar, por exemplo, que esse usuário vai ter global para ver tudo, mas aqui eu vier em editar, ele vai poder ter acesso global para ver, só que nesse de configurações ele vai poder editar. Nesse caso, esse usuário a gente vai ter um cadastro geral, então ele vai poder ter acesso global a tudo. Quando você tiver um usuário que seja, por exemplo, de estoque, financeiro, ou algo assim que não precisa acessar todas as outras áreas, é bom limitar esses acessos. Até porque senão ele pode cometer algum erro e desconfigurar o sistema. Né? Tá? E depois em lembrete a gente tem campos onde você pode preencher esses campos para que você tenha relatórios na tela inicial. Mas como a gente não tem nada cadastrado lá ainda, eu vou deixar esses campos em branco. Tá? A gente vai enviar e esse funcionário, esse usuário, desculpa, ele já vai estar registrado no banco. Ok? Agora a próxima etapa vai ser deslogar do sistema e logar com esse novo usuário, usando a senha cadastrada lá. A gente sempre mantém conectado para toda vez não precisar ficar redigitando a senha, e a gente já está usando esse novo usuário. Tá? Pode ver que o avatar já está aqui. Se a gente precisar, como usuário, trocar algum dado desse usuário, tá? Nosso, a gente pode definir aqui. Claro que a gente não consegue cadastrar as permissões nem nada disso. Tá? Mas a gente vai poder trocar o usuário, pode definir um tema, por exemplo, diferente. Desculpa, deixa eu apagar a senha. Tá? A gente pode trocar a cor, né? Aqui eu vou ficar com o padrão que é provavelmente o que vocês têm aí. Aqui a gente pode então definir uma senha, a senha que a gente tinha, e uma nova senha. Se precisar trocar a senha, aí precisa ser solicitado por alguém que tem acesso a todos os usuários do sistema. Tá? E a gente pode de novo trocar a imagem buscando ela aqui. Okay? A próxima opção que a gente vai fazer é... Deixa eu apagar a senha aqui.
A próxima etapa que a gente precisa seguir agora vai ser o de cadastrar a empresa gestora, tá bom? Mas esse foi o próximo vídeo.